Oi, Michele, tudo bem? Bom, estou aqui com a sua radiografia, tá? E vamos dar uma acompanhada aqui, ó. O que que a gente tem? Eu já vou direto aqui ao ponto. O que que a gente tem aqui é que esse dentinho que você estava sentindo dor do lado direito superior, ele tá com uma raiz bem encurtada, sabe? Bem encurtada mesmo. Só que o seguinte, aí a gente tem que pensar, a primeira coisa é por que que isso aconteceu, né? E aí eu peguei assim, isso aqui às vezes acontece, a gente chama isso aqui de uma reabsorção radicular idiopática, ou seja, uma reabsorção da raiz sem causa aparente. E assim, é uma ação até do próprio organismo mesmo, que ele começa a interpretar algumas estruturas, né, como corpo estranho, e ele vai absorvendo isso dali, tá? E vai substituindo essa raiz por osso, né? Aqui a gente vê que também acontece, aqui também acontece por causa do tamanho das raízes, tamanhos encurtados, mas ainda assim numa intensidade muito menor do que esse dente aqui. Só que assim, desde quando que isso está acontecendo? E a gente vai observar isso também no dentinho aqui do outro lado, no contralateral, tá? Então não é alguma coisa específica, algum movimento ortodôntico específico que foi feito lá na região daquele dentinho que está incomodando. Muito pelo contrário, né? A gente vê ele uma similaridade de dente, né? E de posicionamento ali, e por algum motivo, né, o próprio organismo está reabsorvendo isso dali. Por exemplo, isso aqui eu posso estar falando uma grande besteira, mas o que a gente tem que pensar? Imagina que lá na época da formação do dente, esses dois dentes, eles formam na mesma época, né? Então, eu não sei com quantos anos, né, eles formam, e é claro que isso aqui é uma suposição, mas para você entender mesmo, só de um caráter didático. Pode ser que durante a formação desses dentes, especialmente das raízes, essas raízes tiveram uma estrutura deficiente em algum componente, por exemplo, no cemento, né, vou colocar assim, em cálcio, e aí eles ficaram mais fracos. E aí o próprio organismo faz essa alteração. Claro, isso aqui é só para você entender, mas por que não acontece no outro? Porque eles formam as raízes, elas são formadas em tempos diferentes. Então, para mim, o mais provável é que na época da formação dessas raízes, né, a gente vai ter, que são tempos diferentes desse, né, a gente pode ter alguma alteração aí. Aliás, a gente vê até algum resquício nesse dente aqui também, tá? E aí eu até peguei aqui suas radiografias para a gente ver o que eu tinha. Então aqui, ó, a primeira delas é de 2019, foi antes de você colocar o aparelho. Quando a gente pega essa radiografia aqui, ó, o mais interessante é a gente ver que essa raiz ela está bem próxima aqui do limite do seio maxilar, bem próximo. E esse daqui também está bem próximo do seio maxilar. Só que quando a gente pegar já outra, né, quando você veio para cá, aqui, essa daqui já é de 2023, certo? Isso mesmo, que a gente começou mais ou menos nessa época, né? Isso aqui foi acho que um pouquinho antes, assim, a gente começou, sei lá, dia 7/2 de 2023. E aí, então assim, essa radiografia foi feita logo antes da gente iniciar. E aí a gente vai ver aqui, olha aqui como que essas raízes, pelo menos essa daqui, ó, ela já está distante, né? Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, ele está 1/3 de distância até o seio maxilar e 2/3 até a crista óssea, que seria isso aqui, ó. E agora, a situação que a gente tem, depois desses 2 anos e meio, mais ou menos, é isso daqui, ó. Só que pode ser mesmo que essa aqui é a radiografia diferente, mas olha aqui, ó, mais ou menos 1/3 e 2/3. Então, eu concluo, é lógico que isso aqui não é tão certo, né, porque são radiografias diferentes, que desde 2023 isso aqui não mudou, tá? E aqui, essa daqui mudou, essa aqui nós estamos mais ou menos na metade, tá vendo? Então aqui, sabe, a gente tem que ficar de olho, acompanhar, sabe? Porque existe realmente o risco de se perder esse dentinho aqui. Mas isso vai ser muito mais por uma questão natural do teu corpo mesmo,
tá? Bom, acho que é isso, né? E isso aqui pode justificar o desconforto que você esteja sentindo, porque ele não tem raiz ali, então ele não tem uma estrutura forte o suficiente para sustentar a coroa dele. Então, primeiro agora nós vamos esperar um pouquinho, sabe? Vamos ver como é que ele vai se portar aí, sabe? Vamos ver como é que isso vai ficar agora que nós tiramos o aparelho. E aí, se precisar, a gente vai tomar alguma atitude relacionada ao acidente, ok? Mas é isso, realmente a gente tem um problema aqui, né? E a gente não pode deixar de ver, né? E encarar ele de frente, não, tá bom? Mas primeira coisa é aguardar, né? A gente vai preservar, vai ver como que isso vai evoluir agora fora do aparelho, né? E qualquer coisa você me avisa, tá? Tipo dor contínua e tal, eu já fico de olho já nisso aqui,